Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui no estúdio escritoras, escritores que vêm falar sobre a sua obra, sobre a sua literatura, mas também sobre a sua vida, sobre curiosidades e vários temas que a gente aborda junto aí da literatura. Hoje nós estamos aqui no nosso espaço, no nosso oráculo, com a Ana Romano, que vai falar sobre as suas poesias, mas não vamos ficar só nas poesias. Se ficássemos, já era demais, já era coisa demais para falar. Mas a gente vai explorar um pouquinho da experiência dela também em outras áreas. Para isso, para nos assistir, para nos ouvir, eu sei que tem gente que pergunta, eu ouvi no carro, numa rádio, queria ver o programa inteiro. Eu vou te falar como que pode ser feito. A gente está ali toda quinta-feira, às 19 horas, no portal do jornal Hoje em Dia. Então, quinta-feira, 19 horas, o novo programa vai para o portal. Ao mesmo tempo em que vai para a TV Promove no canal 12 da Claro TV. Quinta-feira, 19 horas. Mas se você perdeu, não tem problema, porque está no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Então é só acessar lá, tem todos os programas. A gente tem aí, completamos agora 2 anos de programas, 2 anos fazendo Contra a Capa. Então as pessoas podem nos assistir lá. Mas também tem na rádio web, que fica no portal do Jornal Hoje em Dia. Então o nosso programa vai para ele. E vai para as rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Dá para nos ouvir, dá para nos assistir, dá para indicar para outras pessoas. E aí a gente está aqui com uma colega da comunicação social, que é a Ana Pimentel Romano. Não é colega de poesia, porque eu não escrevo, ainda não ousei a fazer poesia, mas ela é comunicadora, escritora, fotógrafa e educadora. Ela tem uma sólida formação acadêmica no Brasil, na França e no Canadá. E agora eu vou pedir para ela me ajudar aqui na apresentação, porque aí já vai contando um pouquinho da história também, antes da gente chegar no livro de poesia dela. Você foi para o Canadá fazer um curso que foi um mestrado. Então nos conte. Acabei de acabar. Ah, esse é recente? Recebi o diploma, deve ter 15 dias. Olha que maravilha! O diploma ficou vindo pelo Atlântico, demorou um mês e eu ficava mandando e-mail, o diploma afogou! Extraviou! Mas ele chegou. Você fez o curso de mestrado lá em qual área? Em teologia. Gente. Essa foi uma história bem especial. Eu fui para Vancouver em dezembro, cheguei lá em dezembro de 2019, aí começou a pandemia, tava aquele inverno lá parecendo Nárnia, começou a pandemia, aí foi toda uma saga, já é outro livro que eu preciso escrever. Mas enfim, é um lugar maravilhoso onde eu estudei, chama Regent College, é uma universidade que está dentro do campus da UBC, University of British Columbia, que é a segunda maior universidade do Canadá, que é um campus com 55 mil alunos do mundo inteiro, com todas as áreas de conhecimento. Oh, que maravilha. Parece o campus aqui da UFMG em extensão. Numa área muito bonita de floresta, perto do mar, muito lindo. Enfim, e essa universidade onde eu estudei, ela é só de pós-graduação em teologia, é uma universidade cristã. Ligada às universidades de Oxford e Cambridge, os fundadores eram professores de Oxford e Cambridge. Hoje tem professores de outros lugares do mundo, eles pegam os melhores, assim, os caras são de outra galáxia, tudo PhD, que legal. Outra galáxia, quase morri para conseguir estudar. Consegui até o fim, não tomei bomba em nada, porque eu achava que eu era boa aluna, cheguei lá e estava satisfeito com C, que é ABC, eu falava, tá bom, não me dá bomba, tá bom, porque era muito Mas você difícil. foi fazer teologia porque você veio da área da comunicação. Sim. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a sua trajetória, então não fala ainda não. Tá bom. Por que você chegou na teologia? Bom, eu sou cristã, assim, eu tenho uma fé bem forte, tem 20 e poucos anos, né, que eu tenho essa fé no Evangelho, em Jesus, mas não é essa coisa esquisita que tem, não. É um negócio verdadeiro, essencial, com qualidade. E, rapidamente, assim,
eu tive um sonho com essa universidade. Não é um sonho acordado, não, um sonho dormindo. Eu fiz uma oração por 9 meses dentro do quarto, conversando com Deus, falando: Deus, já criei meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? De meu marido, de sua avó. Aí eu falei: fiquei 24 anos criando filho, agora eu já fiz 50 anos, isso foi antes da pandemia. Então eu não vou falar a minha idade, eu sou pré-idosa. Eu já tô na aposentadoria. Você já deu dica, pré-idoso. Tô quase pegando a credencial de estacionamento. Mas brincadeiras à parte. Aí eu tava perguntando isso pra Deus, falando assim: já tô ficando mais velha, eu já cumpri essa missão de mãe, checked, e agora eu quero saber os seus planos, porque tá escrito nas escrituras, na Bíblia, lá no livro de Isaías, que é um profeta de 700 anos antes de Cristo, é o maior profeta, assim, considerado pelos judeus, pelos cristãos. E ele fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos de Deus para nós. Ou seja, Deus tem um projeto para cada pessoa, mas ele deixa você viver as suas coisas, porque ele nos deu livre-arbítrio. Mas eu já sabia, falei: Deus, eu já tô ficando velha, eu abri mão, eu não quero que o Senhor abençoe os meus planos. Eu tinha muita curiosidade de saber qual que é o plano do Senhor para mim. Se o Senhor tem algum plano para mim, eu quero saber e viver. Aí eu fiquei fazendo essa oração assim no quarto, aí eu conversando com Deus. 9 meses. Uma oração de conversa mesmo. Conversa, né? Pedindo. 9 meses, muita gente fala quando eu conto, uma gestação. Aí um dia eu tive um sonho. Todo em inglês, não dá tempo aqui de contar, era um sonho curto, mas eu fui num lugar. Eu vi um prédio muito específico, a arquitetura, o sonho era todo em inglês, era uma universidade. Eu sabia que era de estudo das escrituras, das coisas relacionadas assim, né? A gente fala a palavra de Deus. E foi uma coisa muito extraordinária, muito maravilhosa. Até você hoje. Viu um prédio que você não conhecia. E, na verdade, no sonho eu fui no lugar. Porque quando eu realmente fui para lá, que eu descobri onde era e fui para lá estudar, eu fiquei assim, de boca aberta, porque era o lugar. Tipo assim, eu entrei, aí tinha o café com as mesas, uma sala de aula, que no sonho eu falava assim: isso aqui não é Europa, isso é Estados Unidos, porque era aquela sala, parece um anfiteatro típica. O formato da escola, né? O formato da sala, tipo um anfiteatro, que fica o professor lá embaixo. Nos cinemas. E sabe quando você tá dentro do sonho tentando entender o que é? E nesse sonho você não viu o nome, uma placa, por exemplo, com o nome, não. Então você não sabia onde era. Não, aí eu acordei, eu não sabia onde era, nem o país, nem o nome da universidade, né? E nem se existia, né? Não, eu sabia que existia, porque eu acordei e falei assim: Deus tá me mostrando um lugar e que é pra eu ir pra lá, só que eu não sabia onde era. Aí nos dias que se seguiram, aconteceram duas coisas, 2 situações na minha vida que Deus me botou assim, conectou, me botou de frente com 2 pessoas e me mostrou, me falou. Aí foi um negócio tão claro que eu não tinha como fingir que eu não tava vendo. Aí eu comecei a entrar em contato com a universidade, aí foi todo um processo dificílimo, de seleção. Uma coisa assim, impossível, que se fosse pra eu pensar, vou lá pro Canadá, eu não ia fazer nunca, porque era caro, era difícil, era longe. Enfim, aí eu tô terminando essa saga, mas é um lugar maravilhosíssimo. Gente, não, você terminou. Terminei, Já chegou, então? Era porque ou eles acabavam comigo ou eu acabava com o curso. Aí eu acabei, tô brincando. Interessante isso. É interessante mesmo. E isso dá livro mesmo, viu? Não, isso eu vou ter que escrever. Não deu tempo ainda, que eu fiquei 5 anos só com a cara enfiada nos livros. Gente. Mas é um lugar, assim, onde você estuda tudo. E são pessoas que estudam documentos muito antigos, assim. Porque eles são ligados a Cambridge e Oxford, que são as universidades mais antigas da Europa, fundadas lá no século XI, XII, que nunca fecharam as portas. Então, a hora que eu vi, assim, como se diz, um streaming de conhecimento, como se fosse um rio vivo, e o acesso aos documentos que você tem. E esse tipo de pessoa, que eles são de outro mundo, esses professores. Eles passam a vida, assim, estudando hebraico, o grego antigo, entendeu? E é um negócio com muito fundamento, é muito sério. E não é estudo religioso, você estuda política, história da ciência, história da filosofia, história do cristianismo. E você conecta todas essas coisas e aí você, sua cabeça faz assim. Você fica com muita profundidade, com uma visão muito ampla.
E é uma forma diferente, porque a nossa forma ocidental de estudar é muito compartimentada, certo? Então, às vezes, você estuda, assim, filosofia, iluminismo, o Freud. Você não sabe por que o cara pensou aquilo, mas quando você estuda a história, a política, a ciência e tudo junto, você entende porque o filósofo... As conexões vão sendo feitas, né? Tudo tem razão de ser. Por exemplo, sei lá, o ateísmo vem depois de Primeira, Segunda Guerra, de uma desesperança na humanidade. Enfim, mil coisas. Nossa, é muito legal. Tem que fazer um livro, pode contando sua história, essa aí, mas trazendo essas coisas também, trazendo esses... É muito assunto. Não, muito. E eu fico doida pra compartilhar, que eu tenho muito material, mas é em inglês. Eu fico, gente, ninguém quer ler, não. Vou fazer uma barraquinha em frente. Traduz isso pra gente na sua aí percepção. Todo mundo assim, você vai fazer o quê? Eu falei, só bater papo, café com biscoito. Ia ser ótimo mesmo. Aí, ó, então nós estamos pegando do final para o início. Você tem uma especialização em criação e realização audiovisual na França. Isso tem 30 anos. Não tem problema, não. Você tem. Eu tenho. Porque justamente eu acho que é legal a gente valorizar essa busca do conhecimento, sabe? Porque claro. É um esforço que você tem e que muita gente às vezes não valoriza, assim, não fala sobre isso. E é importante, porque faz parte do seu processo de formação profissional e pessoal. Humana, né? Claro, claro. Mas aí você tinha acabado de fazer aqui no Brasil, na UFMG, o curso de comunicação, e você foi para Lyon para poder fazer esse curso. E foi na época que era o centenário, né, que você falou? Da invenção do cinema na cidade onde o cinema foi inventado pelos irmãos Lumière. Foi Mas, chique. na verdade, você fala que tem umas mãozinhas agindo por trás de você. Tem. Aí, né? Tem sim. Mesmo quando eu não andava com Deus, ele já andava comigo. Porque na verdade você chegou para estudar cinema na capital, onde o cinema nasceu, no centenário de cinema. Isso é muita incrível. E foi incrível. Eu tive como aluna da universidade, porque essa pós-graduação, eu não fazia dissertação, era um tipo de pós-graduação específico do sistema de ensino da França, que não era, na época, unificado com o da Europa. É que eles têm toda uma cultura bem particular. E então, chama Diplôme d'études superior especializado, Diplôme de estudo superior especializado. E no final, você tinha que fazer um filme, não uma tese, uma dissertação. Que era isso que eu queria pôr a mão na massa. E aí eu fiz um documentário, tá até disponível. Eu não posso, assim, tornar ele público, tipo no YouTube, porque eu levo muito a sério esse negócio de direitos autorais. Tem direitos autorais deles lá e tal. Mas eu posso compartilhar, assim, compartilho com amigos. É um documentário de 16 minutos sobre Lyon, a luz e a criação do cinema e a comemoração do centenário do cinema. E como eu estava no lugar e na hora propícios, assim... Eu fui lá e entrevistei, porque teve uma comemoração, não sei se vocês conhecem, né? Se as pessoas conhecem, a primeira imagem em movimento da história do cinema, que é aquela sortie des usines Lumière, a saída da fábrica Lumière. Você já viu essa cena? Não lembro. Porque os irmãos Lumière, Louis e Auguste, eles tinham uma fábrica de equipamentos fotográficos. Eu não sei, acho que devia ser negativo, acho que não sei, que vocês fabricavam câmeras, eu não sei. Lá em Lyon. E como diz o Thierry Frémaux, esse cara, ele é mentor e diretor, não sei o nome do cargo dele, do Festival de Cannes, de cinema, que é um dos mais importantes do mundo. Até hoje e ele é de Lyon. E ele que criou o Instituto Lumière, que é lá eles valorizam na França muito a história, a memória, a educação. Então, todo lugar tem um museuzinho e tem o Instituto Lumière, que é a casa dos Lumière, que tem tudo lá. O cinematógrafo, que era aqui os técnicos que estão aqui conosco, é a primeira câmera, mas o cinematógrafo, o primeiro tá lá. Ele, na verdade, era uma câmera e um projetor. E esse Thierry Frémaux falou na época... que lá, eu até entrevistei ele falou assim, le cinéma était dans l'air du temps. É uma expressão idiomática em francês, tipo assim, é traduzido ao pé da letra, o cinema estava no ar do tempo, tipo assim, estava para acontecer, porque eles trabalhavam com fotografia e estavam querendo inventar algo para registrar imagens em movimento. Gente. Aí eles inventam o cinematógrafo
E a primeira imagem que eles fazem, eles botam a câmera num tripé na porta da fábrica e na hora que é dia 18, se não me engano, de março ou maio de 1895. Eram os funcionários saindo? Os funcionários saindo, isso tem no YouTube. Aí abre o portão da fábrica e os funcionários saindo. E como é bem interessante da cultura da cabeça, né? A cultura da cabeça dos franceses, como que eles comemoraram os 100 anos dessa primeira imagem. Eu estava lá, em Lyon. Aí, interessantíssimo. O que eles fizeram? Eles foram no local histórico geográfico dessa fábrica que não existe mais, montaram que eles chamaram Hangar do Premier Film, que seria um portal. Eles não fizeram portal com um portão. E convidaram cineastas do mundo inteiro, 100 anos depois, para saírem. Então, do Brasil estava o Cacá Diegues já é falecido, né? Acho. E tinha um cineasta de cada país do mundo. É mesmo? Tem isso no filme, eu te mando pra você ver. E aí eu tava lá com o crachazinho de estudante e eu entrevistei esses caras. Eu falei assim, esse dia foi a minha pós-graduação. Que eu conversei. Sabe quem que eu entrevistei? Que assim, que eu tive a honra de, que eu nunca nem imaginei, que tava lá o Stanley Donen. Stanley Donen tinha 92 anos. Ele é o diretor e coreógrafo de Cantando na Chuva, com Gene Kelly. Isso foi quando Foi em 95. 95. É, eu sou velha. Gente, ainda bem. Mas enfim, é isso. Eu tô querendo só procurar uma informação aqui. Mas se Cacá Diegues é vivo? Eu acho que não. Eu vou procurar aqui, já eu te falo. Mas aí, você teve essa experiência internacional. Você volta para o Brasil, porque você foi estudar lá. Aí você volta para o Brasil e aqui você se dedicou a fazer o quê? Na verdade, tio Flávio, eu já trabalhava no audiovisual desde 17 anos. Porque como não tinha curso superior de cinema em Belo Horizonte, só tinha curso de cinema de animação e eu tinha o sonho de estudar cinema, eu ia batendo nas portas e fazendo estágio, fazia propaganda. É uma coisa legal que eu acho da cultura brasileira, não sei como que tá hoje, mas até a nossa geração, a gente corria atrás do que a gente queria, né? Então, aquela coisa de chutar e agarrar no gol, eu não gosto de futebol, não. Desculpa que a gente tá na Copa do Mundo, mas estou falando a verdade. Mas chutava e agarrava no gol. Sabe essa coisa assim, carrega a caixa, faz estágio e tudo. Produção, eu era atriz, eu escrevo, eu faço foto, eu queria aprender. Então, eu trabalhava aqui já com o pessoal de vídeo, Eder Santos, tudo que tinha. Cinema. E TV também, né? TV, já trabalhava há muitos anos, ao todo eu trabalhei 25 anos no audiovisual. Cinema também, com Elvés Raton, né, que é o nosso maior cineasta. Ou seja, é uma experiência maravilhosa. É uma vida. Agora me conta então, como que a poesia entra na sua vida? Ela entra em que momento? Graças a Deus, pois eu acho... A vida toda? Graças a Deus, acho que a poesia... Outro dia eu estava conversando com a Elizabeth Gontijo, que é uma escritora poeta da geração do meu pai, que está aí também muito ativa. Aí a gente estava trocando ideia sobre poesia, ela falou assim, Ana, você é poeta? Eu falei, você acha? Eu falei, mas acho que eu sou poeta desde criança. Ela falou, eu acho que a gente nasce poeta. É interessante pensar nisso, porque ser poeta não é escrever poesia, antes uma forma de perceber o mundo, de sentir as coisas, e a poesia é a expressão disso, né? Como a Adélia Prado falou uma vez, assim, que a poesia é algo... Eu também tenho um poema no qual eu falo isso, que transborda, é algo que é tão forte, tão grande, tão bonito, que você tem que falar pro outro, olha, tá vendo aquele passarinho, tá vendo aquela flor? Ou até algo que te dói, que te incomoda, mas, né? E aí a poesia desde criança, na escola, em casa. Eu acho que eu era uma criança muito introspectiva, muito sensível. E eu tive muito adubo, assim, muito estímulo na escola.
e dos meus pais, de ler muita coisa. Porque seu pai é professor. Meu pai era professor e escritor, uma pessoa da área da cultura e da educação, escritor. E graças a Deus, sabe, eu tive esse estímulo em casa, lia Cecília Meirelles, depois lia outros poetas e escritores. E eu escrevia poesia desde 8 anos de idade. Outro dia minha mãe me deu uma pasta, fui na casa dela, minha mãe tá com 85 anos, Dona Vânia, viu, Dona Vânia? E ela me falou assim... De textos escritos? De poesias que eu escrevi, que ela guardou com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Legal demais. Você falou de Adélia Prado, eu ri aqui porque ontem eu fiz um print de uma fala dela que eu achei fantástica. E que tem muito a ver com isso que você está falando. De vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. E aí fala muito a ver com isso, né? O mostrar a pedra, o mostrar de outra forma. Posso te falar um negócio aqui? Porque agora você foi... Não, termina. Não, o terminar é falar que o Cacá Diegues já faleceu em 2025. Faleceu, eu tava com isso na cabeça. Você falou de Adélia Prado e da pedra, Celso Adolfo, querido amigo, maravilhosa pessoa, além de talentosíssimo músico. Escreveu o prefácio do meu livro. Tive a honra de ter ele. Toda vez que eu leio o que ele escreveu, eu choro. Não vou chorar, não. Olha só o que ele escreveu. Ana deseja plantar no coração de cada pessoa ao menos um dos segredos de comunhão e verdade que descobriu. Isso que é tarefa árdua para humanos não é mais fácil para a poesia, tal como no caso da pedra que apareceu para Adélia Prado e não passava de um corpo imperturbável. Pesado, ele escreveu sobre isso. O humilde ato de clamar a Deus a revelação da poesia na pedra era já a poesia que a Adélia sabia existir. Ele citou isso. Que legal, gente. Olha só, isso não é combinado. Tá vendo? Ela foi falando ali, enquanto isso eu fui pesquisando aqui, porque ficou muito na minha mente essa fala dela, da Adélia. Porque às vezes é pedra, né? E às vezes a poesia nos dá a possibilidade de enxergar a pedra de maneiras diferentes. E antes de existir papel e imprensa, que o Gutenberg inventou só em 1500, as pessoas escreviam na pedra, não tem problema. Exatamente. A pedra era um papel. Exatamente, que tinha outro papel. Né? A pedra tinha outro papel, é isso mesmo. Aí a gente chega nesse livro, que ele foi publicado quando? Tem 2 meses e meio que ele saiu. Ele tá, então, novinho. Ele tá novinho, já tá acabando a primeira edição. Que maravilha. Eu já juntei o dinheirinho com a venda dos livros, porque meu projeto não é ficar nem rica nem famosa, é só abençoar as pessoas com a poesia, que a poesia... É uma bênção. Que a poesia crie vida, esperança, mude alguma coisa, te alegre, te faça chorar, enfim... Vira alguma chave no seu coração, né? Coração das pessoas. Então, eu quero que o meu livro seja autossustentável. Com a venda dele, eu faço outra edição. Ele tem um projeto gráfico de quem? Projeto gráfico da Naila Chaim, que trabalha muito para a editora Miguelin, que é do Alexandre ali da Livraria da Rua. A Naila é muito competente. Todo mundo tá pegando o livro... Que e bonito, falando né? assim, que bonito. E agora, assim, o Eusébio, meu marido, que fez os desenhos... As ilustrações, então, são dele. São. Depois, se der, vocês mostram alguma coisa aí? Olha só, esse desenho que vai na capa já é bem lindo, né? A capa ficou maravilhosa. Muito bem feita. A gente deu um certo trabalho para designer, eu e o Eusébio, porque nós não somos analfabetos das artes. Então, a gente ficava assim, essa folha pode dar um pouco para cá? Esse azul pode ser um pouquinho. Não no final, ela já estava assim... Mas valeu a pena. E aí, por que Poesia de Cada Dia? Então, aqui tem uma... Você sabe que eu estou fazendo a tradução, já está pronta. Estou na revisão da tradução para o inglês. Eu vou fazer o e-book para mandar aí para pessoas pelo mundo. Aí a tradutora, que é uma colega minha de mestrado, formada em literatura, ela é americana, mora lá em Boston. Ela quis mudar porque em inglês está daily poetry, poesia de cada dia, literalmente. Aí ela falou, por quê? Sugeriu mudar. Eu falei, não, isso aqui tem uma menção à oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou,
que fala do pão nosso de cada dia. Então, eu estou um pouco dizendo que a poesia de cada dia pode ser uma... Se a pessoa não perguntar, eu não vou falar, mas está implícito. O alimento de cada dia. Isso. Que a poesia é algo que você precisa, que você pode comer todo dia. Legal. É saudável. Legal. Não é bom alterar mesmo, não. Porque tem esse... Não é bom alterar mesmo, porque tem esse significado, né? E é legal isso porque, assim, às vezes quando eu leio, e a literatura, assim como a arte é orgânica, né? Eu leio e entendo de uma forma. Poesia de cada dia, porque vale a pena colocar, vale a pena entre aspas, né? Pena parece que é triste, é doído. Vale colocar na vida poesia. Então, em todo dia. Mas você vem com essa explicação que é maravilhosa. E eu tenho... Ela foi a ideia que te norteou para dar o título? Como assim? Essa história de, assim como o pão nosso alimenta o corpo, a poesia pode alimentar a alma? Se essa foi o mote do livro? Se foi a sua ideia para o título. Ou essa ideia foi construída depois? Não, na verdade, eu tenho um blog, nem sei se usa blog, porque eu não sei, porque as modas vão passar, mas tudo bem. Eu tenho um blog que chama Poesia de Cada Dia, onde eu publiquei crônicas, poesias e fotografias que eu faço. Legal. Depois pode podia dar ter colocado fotografia sua, hein? Mas era outra uma mistura coisa. Muito grande? Não, porque aí é cor, é outro projeto. Pode ser depois. Então, eu aproveitei esse título, porque eu acho ele também, né, tem uma rima, tem um significado, é fácil. E sobre o que são as poesias? As poesias? Pois é, menino, eu falo que são a tiragem da gaveta. Mas é tão difícil tirar da gaveta e selecionar, porque eu pedi para você selecionar uma para ler. Você falou, nossa, mas uma é tão difícil. Imagina tirar da gaveta. Tirar da gaveta, é engraçado isso. E escolher qual que vai. Pois é, o negócio é o seguinte, a história desse livrinho é a seguinte, duas coisas super importantes. Primeiro, é que eu sei que eu tenho que escrever como se fosse assim, sabe, digital? Você tem a sua, tem a minha, tem 8 bilhões de pessoas vivas hoje no mundo. Ninguém tem uma digital igual a outra. Cada pessoa, eu acredito, eu entendo dessa forma, assim, que Deus cria, cada pessoa é única. Tipo assim, buganvília, coelho de tal espécie, padrão industrial. Mas, gente, até 2 gêmeos univitelinos são totalmente diferentes. Duas pessoas diferentes. Com temperinho, igual comida, que são os dons que Deus dá, os gifts, dom é presente, algo que você recebeu de graça. Você tem seu carisma, sua comunicação, coisas que são suas facilidades que Deus te deu, que estão associadas à sua missão. Que Deus tem um projeto, assim, igual o projeto de arquitetura, assim, lá, pra você. Você pode viver, não viver, nem querer saber, andar pro outro lado, mas existe isso. Então, eu sei desde criança que eu preciso escrever. Que eu preciso publicar, escrever. Não, é como se fosse assim, algo... É natural, minha né? Pra você é algo... tô falando missão, uma palavra para ser simples e claro. E aí eu sempre escrevi, publiquei um livro aos 12 anos, que chama Vida, que era bem, hoje pensando, muito maduro para a idade, com questões bem filosóficas e de... Enfim... bem bonito, podia até ter trazido. Só existem 8 exemplares no universo, acabou. E foi bem recebido, visto, escrevi com uma colega na época de escola e ela ilustrou. Que muito legal, gente, aos 12 anos de idade muito você já estava legal. Desse jeito, com ilustradora. Tava, e eu era toda tímida assim, aí foi TV Globinho entrevistando, porque era notícia, né, 2 meninas de 12 anos. Mas muito, graças a Albert Einstein, que é a escola que a gente estudava, muito estímulo também dos meus pais e tal, enfim. Aí depois eu sempre escrevi e fiquei guardando. Porque é engraçado isso. Eu acho poesia uma coisa muito íntima. Não tem nada demais de que eu preciso esconder nas minhas coisas, mas eu fico assim, nossa, sou eu. Eu vou pôr isso na roda e tal. Aí fiquei guardando a vida inteira. Publiquei no blog, fiquei guardando, nunca mais publiquei nada. Eu já vou fazer 58 anos, olha quanto tempo. Passou na janela, só a Carolina não viu. Aí, quando eu terminei o mestrado e voltei pro Brasil, e agora, né, mas tipo, tem 1 ano que eu terminei, eu fiquei assim, gente, os acadêmicos, eu super respeito, mas euzinha,
Não quero uma escrita acadêmica, que tem que pôr as aspas, não sei o que, a citação. Socorro! Você vem de um trabalho desses, então socorro, tá cansada, eu tava assim, na ressaca nível máximo. Eu quero escrever uma coisa livre, criativa, que ninguém vai ficar me dando nota, eu quero minhas poesias de volta. Aí eu cheguei no Brasil e fui pros meus alfarrábios e comecei a ver assim, deixa eu ver o que presta. O que eu tenho aqui? Será que eu penso da mesma forma? Alguma coisa que presta. E aqui tem 26 poemas escritos ao longo de cerca de 26 a 30 anos. Aí tem coisa que eu escrevi há muito tempo. E eu me questionei. Primeiro, gente, livro de poesia. Será que alguém vai comprar um livro de papel e de poesia e vai ler? Eu me perguntei. Todo mundo viciado em rede social, ninguém olha pro olho do outro, ninguém conversa mais, socorro. E aí eu conversei com pessoas, amigas, que têm livrarias, que vendem livros, que têm editora, amigo, fui conversando, porque meu pai era escritor, mas meu pai faleceu, eu não tinha esse caminho. E aí me falaram assim, olha que interessante, isso é muito interessante, me falaram assim, Aninha não publica poesia porque não vende. Publica outra coisa. Não começa pela poesia. As pessoas não têm hábito de poesia. Me falaram. É um dado real, estatístico. Não vende lá na livraria. Ok. Mas eu falei, obrigado, gente. Mas eu sabia que eu tinha que publicar poesia. Não sei por quê. Eu sabia. E a gente, na idade madura, é muito bom que você já está livre do ego. Você já tá fora de moda, no sentido que fala assim, a fórmula de sucesso é tal. Não quero saber disso mais. Tô nem aí, tipo assim, a onda do meu momento. Sucesso é outro. Tô nem aí. Tô nem aí, meu negócio é outro. Eu quero abençoar as pessoas, tô nem aí. É legal essa liberdade, a liberdade que a maturidade dá sei lá, você sabe qual que é o seu caminho, né? É um caminho que é só seu, é pequenininho, mas é... Mas é importante pra gente, né? Aí eu fui nesse caminho, assim. Tipo o passarinho voando na corrente de ar, tem um caminho invisível lá. Ou não é passarinho, né? Mas é gavião, águia. Entendeu? Isso pra mim é muito importante. Tem um caminho desenhado. É um bicho pesadão, ele não tá lá se debatendo, ele entrou no caminho. Né? Faz pensar. Então tô nesse caminho. Aí publiquei. Aí um amigo, Marcílio Godoy, que é um escritor mineiro, até você pode trazer ele aqui, mas ele mora em São Paulo. E outras pessoas amigas da cultura, da área de cultura, falaram, Aninha, faz uma edição de autor independente. Que aí você tem liberdade, seu livro não precisa ser um produto comercial que o editor, com todo respeito pelos editores, se alguém quiser me editar, não chove não. Mas é outra vibe, né? Outra caminho. Coisa. Aí eu fui e fiz. Pedi conselho, pedi indicação, contratei a Juliana Galvão, que é uma pessoa maravilhosa da área de literatura, que faz um trabalho que ela chama de leitura atenta. Então, ela ficou 6 meses trabalhando comigo. Vamos pôr nessa ordem, vamos mexer nisso, mas super respeitosa com a autoria de cada um, muito legal. E a Naila fez o projeto gráfico. O Eusébio, as ilustrações maravilhosas. E aí eu publiquei. Aí acabou que eu lancei lá na Academia de Letras, que o povo lá gosta demais do meu pai. Meu pai foi presidente da Academia Mineira de Letras. E ele mexeu muito lá, sacudiu as coisas, as poeiras de lá, fez muito projeto novo. O povo lá gosta muito dele, aí me deram espaço, falaram assim, aqui sua casa. O Rogério Tavares, queridíssimo jornalista e escritor, também você pode trazer ele aqui. Acabou de lançar um livro sobre o Afonso Arinos. Uma pessoa muito bacana, generosa, falou, me deu espaço, me deram. Inês Rabelo, lá que tá lá na academia também, falaram, pode fazer o que você quiser. Aí eu fiz um sarau no dia 14 de abril, e com música, tem um amigo que musicou 2 poemas, o Bauchita cantou lá, com o vozeirão de trovão dele, e uma criança leu, uma prima minha que é a atriz mirim. Que legal, você pegou várias artes ali, né? E aí lançamos. Fiz uma edição modesta de 300 exemplares, porque eu também conversei com amigos, falaram, não sabia o que ia acontecer. Depois eu faço 1000, fico cheio de caixa de livro aqui, não sei. Nisso, eu já vou para a 2ª edição em 2 meses e meio. Olha que legal. Só vendendo assim. E o que tá acontecendo, tio Flávio? Eu tô, assim, muito feliz, maravilhada com a bênção que está sendo esse livro.
eu não imaginava. Então, coisas antigas, foi muito bom ter tirado da gaveta, trouxe vida para essa poesia e está trazendo vida para as pessoas. Então, tem gente de todo tipo, de gerações diferentes, de grupos diferentes, que abre assim, até às vezes eu fico sem graça, a pessoa tá do meu lado e fala, deixa eu ler um negócio aqui. Leta. Aí começa a ler, começa a chorar. Aí eu, desculpa, não, tá sendo um choro bom. Eu tenho caso agora que eu tô muito impressionada de 2 senhoras, uma mãe de uma amiga, sogra de uma amiga, senhoras com Alzheimer em estágio avançado, cujo livro virou o livro de cabeceira, que elas estão lendo e entendendo. E lê todo dia o livro inteiro e fala, olha que legal. Que lindo! E tá fazendo bem para elas. Então, pronto, já tá... é como se a poesia, o que eu tô vendo na prática, é que a poesia ela é muito necessária. Eu tô muito feliz com isso. Não interessa a moda do mundo, a moda do momento. Não interessa, é uma forma de resistência. Eu também acho. Você acreditar na delicadeza, na beleza, no que é essencial para o ser humano, porque aqui quando você fala de algo muito profundo, o que é essencial não envelhece. Também estou descobrindo isso. Um negócio que eu escrevi há 30 anos não envelheceu, continua sendo importante. E num mundo tão abrutalhado como o que nós estamos vivendo nele, as pessoas leem, parece que aquilo vai lá numa necessidade profunda dela, que ela nem sabia que tinha mais. Conversa com ela totalmente, entendeu? Né? Preenche algo da necessidade humana, da esperança, da beleza, da poesia, que é essa forma, enfim, de ver com a vida com esperança, muito com bom. Beleza, de contar com o outro, de pensar também, vamos dizer, eu acho que também a poesia é anti-egoísta, assim. Eu, pelo menos, vejo assim, que a gente está numa sociedade muito egoísta, cada vez mais egoísta. Então, é um pouco também resgatar essa humanidade, de que a gente é uma humanidade só, que a gente precisa andar junto, cuidar do outro, se preocupar com o outro. Cuidar das coisas que são comuns, né? Porque a gente está acabando com elas. E porque não tem como uma civilização, uma sociedade. Eu falo que o jeito que a gente está vivendo é um projeto de sociedade falido, onde só existe o eu. A gente não é uma ilha. Então, a maioria das coisas elas são comuns a todos, né? E nós temos que resolver. Você pensa A, eu penso B, mas a gente tem que resolver como é que vai ser a segurança pública, como é que vai ser a educação, como é que vai ser tudo, não é? Pro bem de todo mundo. Isso. Para encontrar o livro, onde as pessoas podem ir ou te encontrar? Pois é, menino. Tem o meu Instagram, eu tô um pouquinho detox de Instagram, que eu tô meio cansada. Mas é Ana Pimentel Romano, tudo com minúscula. Tem o meu e-mail. Eu posso falar que pode, porque por enquanto eu não pus em livraria. Tá. Eu que tô vendendo. E a gente é poeta delivery, eu entrego. Ah, que ótimo. Eu inventei esse modelo de negócio. Poesia delivery. Qual que é o e-mail? O e-mail... Tá aqui? Eu brinco que tá na promoção. O e-mail. Um e-mail, 2 é 1. Ah, é assim mesmo? Não, um e-mail, 2 é 1. Brincadeira. Pensei que você fosse um e-mail, 2 é 1, @gmail. Não, o e-mail é Ana, tudo com minúscula, P de pai, de Pimentel, Romano, ROMANO, 68, @gmail.com. Mas se for no meu Instagram e mandar mensagem, também funciona. Também você vê. A gente vai encerrar agora com uma poesia, então um fragmento da poesia da Ana. Então ela vai fazer, já te agradecendo a participação aqui. Eu que agradeço. Esse espaço que, quando a conversa é boa, voa, viu? Voa igual os pássaros que estão aqui. Então voou a nossa conversa. Escolhe um fragmento pra gente aí. Tá bom, eu quero agradecer, viu, a você, a honra de ter vindo, a sua equipe, te parabenizar pelo seu projeto, né, também pelos seus projetos sociais, pelo seu projeto com a literatura. Tudo isso muito necessário e independente das circunstâncias, a gente tem que perseverar, ser teimoso. Verdade. Que nós vamos colher os frutos e deixar esse legado aí. E forme discípulos, tá? Nesses valores, né? Já formando gente para vir. Para continuar. Para continuar, isso mesmo. Bom, então vamos ler.
Eu vou ler aqui Morrer de Beleza, que eu escrevi na pandemia, antes das vacinas, estava todo mundo morrendo. Eu escrevi esse poema, eu vou resumir ele, tá? Quero morrer de beleza, da beleza pura da vida, que é como veio de ouro que me leva a mina pela mão. Caminho vendo a vida sempre diante de mim. Suas pegadas, meu norte. Aí eu vou dar um pulinho lá pra frente. Vou nadar no mar da graça, andar nas trilhas da bondade, semear delicadeza nos campos da fraternidade. Vou trabalhar de mãos dadas com a justiça, descansar nos braços da fé, acordar com os primeiros raios da esperança, viver na aldeia, onde o menor de todos é, onde cada pessoa vale mais do que ouro puro, do que ambição ou um lugar de poder. Vou caminhar, prosseguir, e se nada disso existir, vou inventar, construir. No caminho, sei que vou encontrar peregrinos como eu em busca desta cidade ideal. Então seremos, pouco a pouco, uma multidão que sonha e faz da utopia o seu caminhar. Muito lindo. E a utopia, a gente precisa tanto dela, né, no nosso caminhar. A gente fica por aqui com essa poesia. Tem outras diversas no livro da Ana. Já agradecendo então a Ana pela presença. E você nos encontra num próximo episódio. Até mais.